Irmãos, com todo carinho foi planejado. Então, você é o nosso convidado especial para dar uma volta pelo Nordeste do Brasil. Hoje falamos de todas as regiões, vamos fechar aqui no Nordeste, né? Aqui estão representados os nossos estados. É uma região encantadora, por suas lindas praias de águas mornas o ano todo. Terra dos canaviais, do petróleo, das laranjas, soja, mas também do sofrimento, da terra da dor, da violência, da idolatria infame que maltrata a alma do povo e deixa sem rumo e sem esperança. Piauí, terra linda, mas é estado com o menor percentual de evangélicos na federação. Há pouco mais de um ano, estava com 5 templos, batista fechado por falta de obreiros, recursos, até mesmo fé daqueles que um dia frequentaram esses templos. Ouviram as boas novas e que agora se encontram desencorajados. No Piauí, temos quase uma centena de municípios ainda não alcançados. Há muitas igrejas pequenas e quase sem condições de prosseguir na luta contra o pecado. Há cidades que cortam o coração por vermos tanta miséria, até mesmo a falta do pão para alimentar o corpo. Mas a pobreza espiritual é muito maior do que podemos imaginar. Na Grande Teresina, há quase uma centena de bairros que precisamos ser alcançados. O mesmo acontece com Floriano, Bigos e Parnaíba. Com o projeto de registrações em 2009, a realidade de muitas cidades e bairros começaram a mudar, mas ainda há muito a fazer nesse estado que já completou 100 anos de pregação batista. A igreja de Jerumeia, fundada em 1908, não tem mais do que 2 dúzias de irmãos. Precisamos orar e trabalhar para que o Piauí conheça Jesus. Bahia, o maior estado do Nordeste em extensão e também em número de habitantes, o maior número de igrejas e congregações, estado conhecido também por suas riquezas e pelo candomblé, as músicas afros e as comidas típicas. A Bahia continua sendo um grande desafio para os batistas brasileiros, pois dezenas de cidades ainda esperam por alguém que se disponha a pregar o Evangelho. Milhares de bairros das grandes cidades ainda carecem da graça divina. Não podemos fechar os olhos e fazer de conta que não estamos vendo um grande número de pessoas envolvidas nas drogas, nas prostituição, morando nas ruas, os presídios cheios de pessoas, etc. Precisamos de mensageiros, homens e mulheres que um dia conheceram o amor de Deus, com coragem de entrar nesses lugares para testemunhar, para dizer que há poder no Senhor Jesus, a esperança para todos que creem. Sérgio, dezenas de cidades precisam de igreja batista comprometida. Sim, comprometida com a pregação do Evangelho discipulado. O estado é pequeno geograficamente, mas com milhares e milhares de pessoas que necessitam de salvação para que entrem no reino de Deus. Aqui também a idolatria impera e o povo vive sem rumo e sem esperança. É um estado como os demais do Nordeste, onde o catolicismo romano escraviza mais de 90% da população. Pregar o Evangelho nessa terra não tem sido nada fácil. Os missionários que o digam, mas é uma necessidade muito grande. Como batistas, precisamos olhar para as pessoas com os olhos de Deus e perceber que em cada vida há um espírito que precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Paraíba. Há na Paraíba quase uma centena de municípios sem trabalho batista. Muitas igrejas pequenas que não crescem numericamente por causa do êxodo e também pela falta de visão de boa parte daqueles que um dia aceitaram Jesus, mas não estão muito preocupados com aqueles que vivem nas trevas, atolados no pecado. No sertão, os maiores desafios estão em Souza e Cajazeiras, ambas com apenas uma igreja, mas no centro do estado está o maior desafio, Campina Grande, com quase 500 mil habitantes, tem cerca de 800 igrejas batistas nas cidades, divididas em 8 igrejas. Esta cidade tem mais de 50 bairros sem nenhuma igreja batista, enquanto que as seitas crescem assustadoramente na capital. João Pessoa, temos grandes igrejas, mas ainda há dezenas de bairros que
precisam do olhar dos batistas e igrejas que compartilhem com amor o Evangelho de Jesus, o pão da vida. Alagoas. Nesse estado, há milhares de vidas indo em direção ao inferno, e tão pouco temos feito como batistas. Não pela falta de recursos, mas pela negligência da própria igreja. Recentemente, estive em Apiraca, cidade com quase 300 mil habitantes. Uma das maiores do estado. Lá encontramos ligados à nossa convenção menos de 120 batistas. São mais de 40 bairros esperando pela plantação de novas igrejas. E isso nos faz ouvir a voz do Senhor, aquela mesma voz que Isaías ouviu no templo. A quem enviarei? Quem é por ir de nós? Precisamos de irmãos dispostos a pregar o Evangelho e outros que sustentem por meio de orações de contribuição financeira. Por que não plantar mais 15 igrejas em Apiraca? O povo está perdendo as trevas sobre a cidade. E ainda há dezenas de outros municípios precisando ouvir a mensagem do Evangelho, além de dezenas de igrejas pequenas, sofridas que clamam por socorro. No Maranhão, há aproximadamente 50 cidades em presença batista, fora as dezenas de cidades onde trabalha lento, quase sem desenvoltura, como diz o sertanejo. Igrejas com décadas de existência, com 2 ou 3 dúzias de crentes desanimados sem força para combater tanta idolatria, prostituição, drogas. Em resumo, o pecado que cresce assustadoramente, dezenas de cidades grandes com mais de 70 mil habitantes, e a maioria com apenas uma igreja batista, e milhares de pessoas indo para o inferno a cada ano. São igrejas que não aprenderam o princípio bíblico da multiplicação e por isso estão sozinhos, sem força para pregar o Evangelho para tanta gente. Ceará, como um dos litorais mais bonitos do Brasil e a Serra do Ibiapaba, região rica na agricultura e pecuária, e lá está a cidade de Viçosa, conhecida como Suíça cearense. Mas o Ceará é conhecido muito mais por suas romarias do que por suas belezas naturais. Do norte ao sul do estado impera a idolatria, mais uma vez responsável pela destruição de milhares de almas que partiram deste mundo desejando encontrar-se com o Padim, Padre Cícero de Juazeiro do Norte ou São Francisco do Canindé, ou mesmo a Virgem Maria para protegê-los na eternidade. Mas que decepção será para essas pessoas quando perceberem, tarde demais, que foram enganados em suas crenças. Quantos já partiram para a eternidade sem Jesus? O único caminho apresentado por Deus, que o homem nem chegue ao céu. Plantar igrejas no Ceará não tem sido fácil, pois as pessoas têm uma resistência ao Evangelho e apego às imagens esculpidas. Um dos maiores desafios do Ceará é chegar a todas as cidades com uma igreja batista, quando aproximadamente uma centena de cidades ainda não foi alcançada. Fortaleza passou de 2,6 milhões de habitantes. Juazeiro do Norte está chegando a 300 mil habitantes. Sobral a 250 mil habitantes. É muita gente que precisa conhecer a Jesus. Rio Grande do Norte, estado pequeno privilegiado com seu extenso litoral, além do petróleo que está no oeste. Os municípios são pequenos e a maioria é muito pobre, sendo assim as igrejas têm uma população de pequeno e médio porte, enfrentar as dificuldades para chegar à economia financeira. O investimento nos utensílios de obreiros tem sido bom e compromete uma avanço maior na plantação de novas igrejas. Aproximadamente uma centena de municípios ainda não foi alcançada por nós. Apesar de não haver grandes centros de romaria, o povo é católico praticante e resistente ao Evangelho de Jesus Cristo. Há centenas de bairros que precisam ser alcançados na cidade de Natal, Mossoró, Açu e Currais Novos. Há milhares de almas que padecem nas trevas sem qualquer esperança, o que deveria ser suficiente para que pregássemos com mais ardor o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Pernambuco, Pernambuco, viu? Uma das maiores forças batistas do Nordeste, centro de ensino teológico, lugar de grandes líderes denominacionais. Todos os municípios foram alcançados e contam com a presença de igrejas batistas ou pelo menos um missionário pregando as boas novas de salvação. Mas isso não quer dizer que está alcançado. O povo ainda é resistente ao Evangelho e passo a passo está sendo alcançado. O maior desafio de Pernambuco é a plantação de igrejas multiplicadoras, visão que boa parte da liderança não tem mesmo. Há igrejas quase centenárias que não plantaram novas igrejas. Há cidades enormes, com mais de 80 mil habitantes, com apenas uma igreja
aproximadamente 55 milhões de pessoas, 10% evangélicos, um grande desafio para todos nós. Nosso alvo é plantar 1.200 novas igrejas até dezembro de 2012. Algo possível se todas as igrejas existentes se preocuparem em plantar pelo menos uma nova igreja nesse período, o que é muito pouco diante dos desafios que conhecemos por meio das informações acima. Como missionários, estamos empenhados, prontos a dar nossas vidas, mas entendemos que o desafio maior é fazer com que os pastores e igrejas se engajem nesse trabalho, o que só será possível com uma ação extraordinária do próprio Deus.